Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima de tudo, amor. O programa Acima de Tudo Amor hoje está muito especial, porque a gente vai sair um pouquinho das histórias que vocês já estão acostumados a falar de pacientes, para falar de um jeito mais amplo sobre como o Hospital de Amor oferece cuidado não só para o paciente, mas para os seus familiares e para a sociedade de modo geral. Por isso, está aqui comigo hoje o Henrique Moraes Prata, que é o nosso diretor de desenvolvimento institucional. Seja bem-vindo, Henrique. Muito obrigado, Carla. É um prazer voltar ao programa. Dessa vez aqui estamos juntos pela primeira vez. Bom, a gente estava conversando aqui antes do programa começar e hoje a gente vai contar um pouquinho para o público de casa sobre uma forma de extensão de cuidado que o hospital tem hoje, por meio de alguns projetos socioculturais. Exato. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a importância disso, né? A gente fala aqui o tempo todo da excelência que a gente tem em relação ao atendimento, tratamento dos pacientes em todos os âmbitos, mas como que esse cuidado se estende quando ele vai para além do paciente, quando ele vai para os familiares, para a sociedade? A gente sabe que, por exemplo, o Hospital de Amor está aqui em Barretos há mais de 60 anos, então ele já é parte da sociedade também. Então, como que funciona isso? Então, o hospital enxerga o cuidado de uma maneira muito ampla e faz parte deste cuidado geral, né? Cuidar da pessoa, né? E não do doente, cuidar de todos os aspectos da vida dela, uma forma que você consiga estar mais próximo, mesmo quando a pessoa está no momento de sofrimento ou no momento difícil da vida dela, da vida de um familiar, né? E nós entendemos que a cultura, muitas vezes, é a única forma de você se aproximar de alguém em sofrimento. E é por isso, né, esse hospital foi fundado por uma pianista, que é minha avó, e ela sempre... Que completa 100 anos 100 anos esse ano. em novembro. Então é uma pianista que é uma grande médica e que sempre se valeu também de várias formas de se aproximar das pessoas. E a cultura é, por excelência, né, a forma como você consegue, muitas vezes, gerar o diálogo. Não só se aproximar, mas se conectar. Exato. Se conectar e ajudar a pessoa. E aí entra a questão do cuidado de forma ampla, né? Então, existem vários projetos aqui no hospital, sempre existiram. Mas há 15 anos existe um instituto sociocultural que trabalha diversos projetos assistenciais e que levam cultura para cuidar desses pacientes e dos familiares que os acompanham. Um dos projetos que eu acho que o público conhece mais é o projeto dos palhaços, que eles têm aí uma carinha que todo mundo meio que já conhece. E a gente já trouxe aqui outras vezes os palhaços para falar um pouco sobre esse trabalho, que é diferente do que é conhecido da palhaçaria aplicada em outros ambientes. É isso que a gente falou, né, da importância de se conectar. Mas o Instituto Sociocultural, ele contempla outros projetos também além disso. Então, eles têm um projeto de oficinas que funcionam também voltado para os familiares. Isso, são diversas oficinas culturais que acontecem, voltadas tanto para familiares quanto para pacientes. Projetos no infantil, projetos também no hospital de adultos. Henrique, você falou, a gente está completando 15 anos, então, de Instituto Sociocultural. O que a gente teve de transformação nessa área especificamente? Houve uma evolução? O que se desejava quando o Instituto Sociocultural foi criado? E o que a gente tem hoje de fruto, assim? Houve uma evolução muito grande e muito positiva. E até surpreendente. Sempre se soube de estudos, né, relacionados à presença de palhaços
e outros profissionais das artes dentro do ambiente hospitalar, mas hoje o hospital tem um histórico, tem dados, tem inclusive trabalhos que atestam o quanto isso melhora a qualidade da assistência, a aderência a tratamentos médicos e a qualidade da comunicação. Seja a comunicação profissional de saúde paciente ou mesmo a comunicação entre pessoas da equipe de cuidados em saúde, né? O hospital trabalha muito com a equipe multi, isso é um grande diferencial, mas quando você tem também a arte permeando o trabalho da própria equipe, isso dá um ganho enorme daquilo que é entregue como cuidado para o paciente. Então hoje, com os 15 anos do Instituto Sociocultural, o hospital tem provas concretas do quanto vale a pena investir em ações culturais, em projetos que levem a arte para o dia a dia do tratamento médico, para a rotina do paciente aqui no hospital, seja o paciente internado, seja o paciente em cuidado ambulatorial, né? E o quanto esses momentos são lembrados depois de forma muito positiva. Porque os pacientes depois reportam, olha, aquele dia que foi um dos piores dias para mim, etc. Eu participei de uma oficina, ou eu tinha ensaio do coral, eu fui visitado por um palhaço, eu não estava conseguindo nem ouvir o que me falavam, e depois que eu fiz aquela atividade, tudo mudou. Ou os pais que percebem um sorriso no filho, né? Tudo isso é mágico, né? E eu acho que é um pouco da magia do circo, né? Aquela coisa que até o adulto, do fantástico, do inesperado, né? Você sair de si e entrar naquele ambiente, isso é possível dentro de um hospital. É possível num tratamento de saúde, como é o tratamento oncológico. E nós temos hoje um histórico que comprova e que faz com que o Instituto sempre queira crescer e realizar mais projetos, atender a um público maior, né? E hoje o Instituto dialoga também com a comunidade local e com a cidade. É um instituto muito importante. Muito importante, né? E que traz para Barretos e para as pessoas que estão aqui acompanhando os pacientes um universo também de alívio e de alegria. Você falou da importância da arte e da cultura, né? A arte, ela acaba fazendo parte muito do tratamento, da estadia do paciente aqui. Já pra gente é rotina, né? Rotina, a gente já contou outras vezes em outros programas o projeto de musicoterapia que existe lá no Hospital São Judas. Você falou dos corais. Hoje em dia, o Instituto Sociocultural tem 2 corais no seu escopo de atuação, que é o Acordes Vocais, que quem faz parte são os funcionários. Você falou da importância da equipe estar envolvida, dos colaboradores estarem ali em contato com isso também. E tem o Coral Papo Furado, que também é uma paixão do seu pai, são dos pacientes. Então, isso faz parte da rotina. Hoje, 15 anos depois, a gente consegue ver que isso já está intrínseco ali nas ações do hospital. Faz parte do cuidado. Faz parte do cuidado. Você falou dessas ações em que os pacientes acabam relatando. A gente acompanhou recentemente e a gente recebe muitos relatos de pacientes que estão em cuidados em casa. Então, que eles recebem a equipe multi. Hoje em dia, alguns dos projetos do Instituto Sociocultural, inclusive o projeto dos Palhaços da Alegria, vai até a casa dos pacientes quando eles recebem a equipe multi nesse cuidado, assim. Então, é importante saber que esse cuidado está atingindo não só o tratamento em si, não só, né, a gente não está oferecendo só o remédio, só o que tecnicamente é correto, mas a gente está oferecendo esse cuidado de modo global, né? Isso, esse cuidado, tanto o cuidado com o paciente, o cuidado com a equipe que cuida e o cuidado com quem cuida do paciente, né? Que o tratamento muitas vezes se estende de maneira ambulatorial, né? Ou mesmo o paciente vai para casa e continua com algumas medidas de cuidado lá. E a arte é a principal forma de chegar ao coração das pessoas, de romper alguns bloqueios emocionais, sejam bloqueios enquanto ele está aqui, ou mesmo quando ele está num cuidado dentro da casa dele. E existem situações também que são
complexas do ponto de vista comunicacional, e a arte ajuda muito nisso, né? Então, participar das oficinas de arte do Instituto, participar de uma apresentação do coral, né? Ou mesmo pensar em formas de expressão da pessoa por meio da arte, é um cuidado tanto quanto fazer um curativo, né? Dar um medicamento, seja por via oral ou né, injetável, ou dar um abraço, né? São formas de cuidar do paciente, cuidar do coração e da alma do paciente. E eu acredito também que esses projetos eles acabam sendo uma ferramenta também para os profissionais de saúde que estão ali dúvidas. em contato com o paciente, né? Um outro ponto que eu acho que eu gostaria de falar em relação aos trabalhos do Instituto Sociocultural é a importância do acesso que a gente oferece à cultura para esses pacientes e familiares que estão aqui. A gente sabe que a gente recebe pacientes que às vezes estão numa situação socioeconômica que não favorece muito ao acesso a esses materiais culturais, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a gente tem um projeto do Instituto Sociocultural de doação de livros, de disponibilização de livros em todas as nossas unidades. E às vezes é o primeiro ou único contato que o paciente tem por conta... A gente sabe, né, Brasil, o valor que um livro custa, às vezes, numa livraria, e a gente vê o quanto é importante isso, disponibilizar o acesso também à cultura. A gente abre uma porta aí. Isso, né, essa primeira aproximação de uma pessoa, seja com um livro, que é algo tangível, né, inclusive os livros do próprio hospital só foram viáveis graças ao Instituto, graças à lei de incentivo à cultura, né, que é a Lei Rouanet, mas quando nós pensamos no indivíduo, né, que chega de uma vida que nunca teve acesso a nada, e ele recebe livros, recebe estímulos e oficinas, tem acesso a um repertório de coisas que ele imaginou que ele nunca fosse ter contato, aquilo, como eu falei agora há pouco sobre o circo, é muito transformador. E nós temos pessoas aqui, por exemplo, que passaram a pintar depois que participaram de uma oficina, né, passaram a trabalhar com cerâmica, tem agora outros projetos que envolvem chita, que envolvem uma série de ofícios artísticos e manuais e de artesanato, que também tem muito a ver com o que nós queremos, que é ajudar as pessoas a ter independência financeira. Né? O hospital pensa na vida depois da doença. Sim. Então a arte também, ela dialoga com outros projetos do hospital de ajudar a pessoa a ressignificar aquele período na vida, a ter uma independência financeira maior por meio de coisas que ela pode realizar. Existem alguns projetos sobre isso, mas chama a atenção como os projetos artísticos, eles são incorporados na vida das pessoas e elas depois continuam, mesmo quando voltam para suas origens, terminam o tratamento, saem do hospital. E aí o que fica é a alegria do que aprenderam aqui. E não fica uma memória dolorida desse período, mas é um período de ressignificação e de reencontro consigo própria, com a arte e com uma vida nova. Né? Bom, e assim como o Hospital de Amor se descentralizou de Barretos, os projetos do Instituto Sociocultural neste ano e nos próximos aí também estão sendo aplicados nas outras unidades. Então, vocês aí de todo o Brasil, em breve, vão poder aproveitar os projetos do Instituto Sociocultural aqui do Hospital de Amor. Exato. E mandem suas ideias, mandem os seus projetos, contem sobre as expressões artísticas locais, dança, música, artesanato e tudo que existe em todas as regiões onde o hospital atua. O hospital está hoje em 17 estados e, com certeza, cada um desses estados pode ajudar muito com os projetos que são realizados aqui e que serão realizados em cada local. Bom, eu não vou terminar esse bloco sem mostrar para vocês um pouquinho de um desses projetos. Então,
vocês vão terminar o bloco agora vendo uma matéria muito, muito especial que a gente fez sobre uma exposição, que é a exposição Fluxo e Mito, que é idealizada pelo Dr. Luiz Fernando, que é o diretor do Hospital Infanto Juvenil. E vocês vão conferir. No próximo bloco a gente volta para falar um pouquinho sobre a importância de parcerias corporativas aqui para a instituição. Até daqui a pouco. Quando eu morava em Londres, eu estava com algumas biópsias de tumores infantis na mão, e eu gosto muito de ver as biópsias. Quando põe corante nelas, para a gente olhar no microscópio, eu vejo elas como quadro. Vejo a forma, vejo a luz, vejo a cor. E aí eu cheguei aqui, foi aprovado o projeto, e a gente pediu para um patologista, Eduardo Caetano, fazer 100 fotografias de 100 tumores diferentes de criança. E aí eu escolhi um pianista, que era compositor, a Isa e o Edson, que eram fotógrafos, e uma pintora, que eu conhecia, que tinha um perfil bem surrealista, e uma pessoa que vive numa cidade muito pequenininha, mas que tinha uma cabeça fora do lugar onde ela mora, né? E fui desafiar os quatro artistas. Falei, agora de 100 biópsias, escolha as 30 que vocês viajam mais na forma, na luz, no jeito que mais chama atenção. Aí cada um escolheu 30. E das 30, as 10 mais escolhidas por todos virou as 10 que eles se basearam como imagem para depois cada um trabalhar. E aí é que virou essa exposição. A gente, quando recebeu o convite do Dr. Luiz Fernando, nós participávamos já da oficina de fotografia no Infanto Juvenil aqui do Hospital de Amor. E ele convidou a gente, né? Foi um desafio, porque receber uma biópsia como referência para fazer um projeto fotográfico e transformar isso de uma maneira leve, de uma maneira artística, bonita e que traga alegria, né? Esse foi um grande desafio para nós. São imagens, até parecia uma pintura, né? Você olha assim, tá. Aí quando fala o que é, como que foi feito, aí já, aí isso deu uma inspiração tremenda para a gente fazer o nosso trabalho, né? As imagens como referência, aí já vai me acendendo várias coisas na ideia, como que a gente vai trabalhar, como que vai executar a nossa obra, as referências que a gente tem, né, que a gente teve, e comecei a já milhões de ideias para fazer esse trabalho. Eu gosto de ver, porque assim, são visões muito diferentes e ao mesmo tempo se complementam. A gente, quando a gente passeia pela exposição, a gente consegue ver as biópsias, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver a visão de cada artista. Eu queria desmistificar o câncer infantil de várias formas, né? E eu acho que a arte está conseguindo fazer isso. Cada artista viajou nos seus conceitos, mas por trás, sabendo que ali o que inspirou foi o tumor de uma criança, né? E então acho que é diferente o jeito de você olhar para a doença ou para a criança e ao mesmo tempo trazer a arte, trazer a visão do artista. Então, para mim é um sonho, porque na verdade eu imaginei aquilo como uma das ideias que não iam sair de dentro da minha cabeça, e elas saíram e estão aqui. Por acima de tudo, amor. Mais de 40% dos casos de câncer de mama no Brasil são diagnosticados em fase avançada. Mulheres, tenham hábitos saudáveis de vida e façam mamografia. A campanha Outubro Rosa tem o objetivo de conscientizar e prevenir esse importante problema de saúde pública. Lembre-se, prevenção é o ano todo.